Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês nessa noite. Vamos chegando para começarmos nossa noite de formação, muito importante para a nossa vida pastoral. E queremos nessa noite acolher com carinho as paróquias que aqui estão conosco, além da nossa paróquia São José e São Francisco, também estão conosco nessa formação. Embora o documento já está avançando para o seu término daqui a 2 anos, mas a falha de não estudar não foi nossa, né? Foi todo o contexto que nós atravessamos de pandemia e outras mais, que nos impediram de estudar esse documento. Então hoje, na quinta que vem, nós vamos aprender um pouco sobre o que ele traz, o que ele ilumina para a nossa ação pastoral, para o projeto que vamos firmar na Diocese, o 8º Plano Pastoral, depois também na vida da comunidade. Quem não se forma, se deforma. Então quem veio está conosco, está interessado em aprender para poder aplicar não somente a teoria, mas a própria vida a serviço da fé. Fiquemos em pé para começarmos a nossa formação, acolhendo de modo especial o Reinaldo, que veio lá de Limeira, com tanto carinho, já esteve aqui há alguns anos, para nos auxiliar nessa caminhada. Por isso invoquemos a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Mais uma vez. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para fazer o que? À toa que não é. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Deus trino de amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Divino Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja. Estamos em tempos de retomar a fraternidade. Parabéns, sentimos em casa, acolhidos por nossa comunidade. Cantemos o nosso canto aí de acolhida. Sintamos todos bem-vindos nessa noite, aqui entre nós. Comunidade da São Francisco, levanta a mão aí pra gente ver. Aê, salva de palmas. São José, levanta a mão aí pra gente ver. Aê. Aparecida. Aê, salva de palmas. Mazarelo. Acho que acabou, né? Auxiliadora. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Com um aperto de mão, um abraço apertado, um sorriso bem largo, vamos louvar a
porque você veio. É festa no céu, é festa aqui. Acolhemos também o Rinaldo e o Padre Evandro, que chegou agora entre nós. Bem-vindos. A casa também é do Senhor. Então, Rinaldo, agora é com você. Que Deus possa te conduzir, te iluminar nessa noite tão abençoada aqui entre nós. Uma salva de palmas aí ao Padre Evandro e ao Rinaldo. Boa noite, gente. Tudo bom? Tá calor aqui em Americano, não? Meu Deus do céu, não. Sabe que esse calor não é a vontade de Deus, viu, gente? Nós estragamos a natureza e estamos colhendo, viu? A natureza não perdoa, não. Que tem um ditado assim: Deus perdoa sempre. A gente, de vez em quando. A natureza, nunca. Você mexeu um rio, tirou um rio do lugar, nunca mais. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou tirar a máscara, porque eu estou longe, né, de vocês, para poder sair o som melhor. Pode ser? Mas eu tenho que tomar todo o cuidado, gente, porque eu tenho minha mãe lá em casa, que está com 90 anos, né? Então todo cuidado é pouco, a pandemia não acabou. Parece por aí que já acabou, mas não acabou não, né? A gente tem que tomar todo o cuidado. Eu agradeço demais o convite, desde quando o Padre Gilson entrou em contato. Eu tenho uma alegria e um carinho muito grande por vocês, por essa paróquia. Várias vezes já vim aqui com outros padres. Conheço a história do Padre Gilson lá em Limeira, uma história muito bonita. Ele construiu muita coisa boa lá. O povo de lá gosta muito dele. Ele foi pároco numa paróquia que antes era comunidade da minha paróquia de origem. Eu sou da paróquia São Cristóvão. Ele foi pároco da São Marcos, que era uma comunidade da São Cristóvão. Então isso também nos une, né? E obrigado, viu, padre, pelo convite. Eu acho legal quando o padre ou os padres chamam leigos para falar para leigos, gente. Isso já é legal, né? Porque a gente acaba falando a mesma linguagem, né? Isso é um ponto bom. Mas eu tenho que falar para vocês também, me emocionei muito chegando aqui, porque da última vez que eu vim aqui, foi um melhor amigo meu que me trouxe. E ele foi embora por causa da pandemia. Está fazendo 6 meses. Um amigo irmão meu, assim, a gente cresceu junto lá na paróquia. E da última vez que eu estive aqui, foi ele que me trouxe. 48 anos, pesava 160 quilos. E a pandemia levou ele em 15 dias. Né? Então não tem como, né, a gente não lembrar disso. E também fiquei sabendo que tantas pessoas daqui, né, partiram vítimas da pandemia. Eu vou pedir licença para a gente rezar uma Ave Maria e depois a gente recebe a palavra de Deus, o documento 109 e uma imagem de uma santa que todo mundo sabe quem ela é. Vamos ficar em pé, a gente reza uma Ave Maria pela nossa vida, pela nossa história, a história da paróquia de vocês, pela vida dos padres que estão aqui e também por todos aqueles que partiram, né? A gente pode estender as mãos para a imagem de Nossa Senhora, ela que é a nossa mãe, que nos ajude a caminhar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Agora sim, já que nós estamos em pé, vamos receber a palavra de Deus, que vocês vão ver que tem tudo a ver com esse documento 109. Vou pedir para vocês tocarem o que vocês quiserem, vocês ficam à vontade aí, tá bom?
Vamos receber a palavra de Deus. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Então lá, olha, a imagem de Santa Dulce é uma foto dela mesmo, não é nada pintado, é uma foto dela, né? O anjo bom da Bahia. Porque o documento 109 tem um momento que ele cita a vida dos santos. Como a vida dos santos nos educam e como a gente pode, a partir dos santos, evangelizar mais. Então eu escolhi essa imagem, vale a pena a gente conhecer um pouco a história da Santa Dulce dos pobres. Pode sentar, gente. Bom, o que é que nos trouxe até aqui hoje? O documento 109. Toda vez que a CNBB lança um documento, ele tem um número e um tema, um assunto, né? Então começou lá no número 1, né? Aí eu vou citar, por exemplo, tem o documento 26, quem aqui é catequista, é tão antigo, lá de 1983, catequese renovada. Agora a catequese já tem o documento 84, que é o diretório da catequese. Nós temos um outro documento tão importante também, o 105, que é sobre os leigos e as leigas. Tem o 107, que é sobre a iniciação à vida cristã, tão importante. E agora nós temos esse, o 109. Quando a CNBB lança um documento, gente, é palavra oficial da igreja. Então não é assim para a gente falar, os bispos lançaram um documento, nós vamos ver se aqui na paróquia a gente vai refletir. Não. No Brasil inteiro, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, tem que refletir os documentos da igreja. Agora, eles não são assim, camisa de força, sabe? A gente tem que seguir do jeitinho que está aqui. Não, é para a gente adaptar o documento na nossa realidade paroquial. Então é por isso que nós estamos aqui hoje, tá bom? E esse documento, tem vários motivos porque nós estamos aqui hoje, para refletir esse documento. Primeiro, que a igreja está pedindo. Ele foi lançado em maio de 2019. E, virada do ano, já veio a pandemia. Então, como o padre Gilson disse, não deu tempo para as paróquias nem adquirirem esse documento. Nós entramos na pandemia. Então, nós ficamos 2 anos, não é? Parados. Tanto que os estudiosos aí, quem elaborou o documento, junto com os bispos, estão falando que certamente esse documento aqui vai ser prorrogado. Ele é até 2023. Eu acho que vai valer até lá para 2024. Os bispos vão prorrogar para dar mais tempo para a gente colocar em prática. Então, assim, está tudo sob controle, está no tempo certo agora. Ainda bem que o padre Gilson teve essa ideia. Eu tenho ido em várias paróquias, semana passada já vim aqui em Americana, na outra também. Semana que vem tem 2 paróquias em Limeira. As paróquias estão refletindo o documento 109. E esse documento, ele tem uma marca, porque ele trata das diretrizes, a gente chama de DGAI. O que é DGAI? Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil.
As diretrizes, elas são renovadas a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos tem um documento só sobre as diretrizes. Então, o documento 109 trata do quê? Das diretrizes gerais da igreja no Brasil inteiro. O que a gente lembra quando alguém fala para nós assim, diretrizes? A palavra diretrizes lembra a gente do quê? Direção. Então a nossa igreja tem uma direção na ação evangelizadora. E olha que detalhe legal, antes chamava ação pastoral, até assim a metade da década de 90. Aí os bispos falaram, não, mais do que pastoral, a nossa ação tem que ser evangelizadora, ela vai além dos muros da igreja. Se eu falo só pastoral, dá a impressão que é só na nossa pastoral. Não, vai além. O evangelho tem que ir em todos os cantos. Por isso que mudou, diretrizes gerais da ação evangelizadora. E essas diretrizes vão de 2019 a 2023. Nós temos 4 anos para refletir sobre elas. Que é o documento 109 da CNBB. Até, eu não sei como é que vocês estão, quem já adquiriu, quem não adquiriu, mas vale a pena, viu gente, pelo menos o coordenador de pastoral, cada pastoral ter um desse daqui, né? Depois eu posso até ver com a Cláudia, semana passada eu estive na paróquia Guadalupe aqui, e o pessoal de lá pediu, eu vi lá em Limeira e eu consegui ir por lá, porque parece que aqui em Limeira está sem. Se alguém se interessar, eu posso trazer semana que vem, de lá de Limeira, sem problema nenhum. Eu trago com o valor de lá, tranquilo. Eu vou vir mesmo para cá. Se alguém tiver afim, depois dá um toque no final e a gente vê. Fica R$15, viu? É o valor do Brasil inteiro esse livro aqui, R$15. No geral, o documento 109 vai tratar de 2 pontos importantes. 2 eixos, ó. O documento vai trazer para a gente 2 eixos. Vocês vão ver que tem tudo a ver com a vida da paróquia. Quais são esses 2 eixos? A comunidade e a missão. Imagina, por exemplo, a importância de um eixo. Se a gente tirar o eixo de um carro, o que acontece com o carro? Ele vai andar? Não. Então o documento 109 ele tem 2 eixos. A comunidade, nós, cada um de nós, o padre coordena, o padre lidera, o padre motiva a comunidade. Esse é o papel dos padres. Mas o padre sozinho não é ninguém. Então, o padre é junto com a comunidade, junto com a gente. Comunidade e a missão. Nós não podemos abrir mão disso. Porque hoje, gente, a própria CNBB fala, está cheio de católicos sem religião. Sabe o que é católico sem religião? Ele fala assim, eu sou católico, mas não vai na missa, não participa de nada, né? Vai preencher uma ficha lá. Qual a sua religião? Põe aí que eu sou católico, né? Católico não praticante. Mas isso não existe, gente. Se você é não praticante, você não é católico. Então a importância da comunidade. Tanto que o documento 109 vai trazer, eu já vou entrar depois nos capítulos, ele vai falar que o novo nome das paróquias hoje, sabe qual é? Comunidade Eclesial Missionária. Olha, se a gente tivesse que falar hoje, sem medo de errar, eu faço parte da comunidade, a gente pode usar até essa sigla, sem com C, né, de cebola. Comunidade Eclesial Missionária, Nossa Senhora Auxiliadora. É o novo nome da paróquia hoje. Porque nós somos comunidade que se reúne em nome de Deus, de igreja, né? Somos igreja e temos que viver em missão. Então são os 2 eixos. E os 4 pilares, então nós temos 2 eixos,
e 4 pilares, que daqui a pouco eu vou falar dos pilares. Guarda, por enquanto, a importância dos 2 eixos. Nós temos que viver em comunidade e sair em missão, tá bom? E depois eu vou falar dos 4 pilares. Agora, por uma feliz providência, a nossa diocese está com um novo bispo, não é? Dom José Roberto. E desde que ele chegou, ele falou, olha, nós temos que ter um novo plano diocesano de pastoral. O que é o plano diocesano? É a vida da diocese, tudo o que pode acontecer num determinado período na diocese. Já era um desejo de Dom José, só que ele chegou também junto com a pandemia, né? Então ficou parado. Agora que está voltando, ele falou, olha, nós temos que entrar no processo para elaborar o 8º plano diocesano de pastoral. E qual é o documento que a diocese inteira tem que estudar para poder ter o 8º plano de pastoral? Documento 109. Então a igreja do Brasil está pedindo e a diocese está convocando as paróquias para refletir sobre o documento 109. Porque o nosso plano, o 8º plano diocesano, vai ser feito a partir do documento 109. Então não tem como ficar fora. Aliás, o plano diocesano vai trabalhar o documento 109 e a Fratelli Tutti, que é a encíclica do Papa, que tem várias paróquias também que já vão começar a refletir. O ideal é refletir o 109 e depois a Fratelli Tutti, que é todos irmãos. Essa carta do Papa, gente, está belíssima. E tem tudo a ver com a nossa vida de paróquia, né? A vida do padre, a vida do laicato, das leigas e dos leigos, da vida da gente. Então, o 109, vamos dizer assim, é obrigatório que as paróquias façam essa reflexão. Tanto que nós vamos ter 3, presta atenção nisso, certamente tem gente aqui que já participou da primeira etapa. Na nossa diocese, nós vamos ter 3 etapas de encontros para elaborar o plano diocesano. Nós já tivemos a primeira agora em outubro, na diocese inteira, que tratou de um pilar do documento 109, que nós já vamos ver. Vamos ter depois mais 2 o ano que vem, uma no primeiro semestre, março, abril, e a outra em agosto. Por quê? Dia 19 de novembro de 2022, aqui em Americana, lá no Dom Bosco, no anfiteatro do colégio, da faculdade Dom Bosco, vai ter a Assembleia Diocesana de Pastoral. Então toda a paróquia está mandando 2 representantes nesses 3 encontros. E quando for a Assembleia dia 19 de novembro do ano que vem, esses mesmos dois vão estar lá com o padre, junto com o bispo, com os padres todos, para ter a Assembleia Diocesana para aprovar o 8º plano pastoral. Então olha a importância desse documento. O documento 109, ele está em cheio na nossa diocese. Por quê? Nós vamos elaborar o 8º plano de pastoral. E Deus sabe o que nós passamos nos últimos anos na nossa diocese, né, gente? Então, está na hora da gente, novos ares, né? Lançar as redes e partir em missão. Deus sabe o que nós passamos, né? Como disse o Papa sobre aqueles problemas que aconteceram na França, né? De questões lá de abuso sexual. Vocês devem ter acompanhado isso. O Papa chorou. O Papa falou assim: Senhor, a ti a glória, a nós a vergonha. O Papa falou que está com vergonha dos erros da igreja. Então nós devemos ser assim também. Mas tem que caminhar, bola para frente, tá bom? Documento 109, não tem como a gente entrar nele. Não tem problema. Não tem como a gente entrar no documento 109
sem voltar um pouquinho, gente. Primeiro, nós temos que relembrar algumas coisas do Concílio Vaticano II. Mesmo quem aqui nunca ouviu falar nada do Vaticano II, não tem como entender um documento desse peso sem retomar o Vaticano II. Então eu vou assim trazer em rápidas linhas um pouco para a gente entender que nós somos uma igreja do Vaticano II. Nós somos filhos do Vaticano II. O que foi o Vaticano II? Traduzindo assim para nós. Foi um encontro que durou 4 anos. Imagina você ser convidado para um encontro, que o padre fala assim, você quer ir num encontro? Vai durar 4 anos. Hoje nós estamos com uma dificuldade enorme, você chama as pessoas para meia hora numa reunião na igreja, ninguém quer vir. Aliás, isso em todos os lugares. Dificuldade que os padres estão apontando agora. Muita gente, por causa da pandemia, já podia ter voltado, mas não quer voltar mais. Está em casa, continua acompanhando a missa pela televisão, pela internet, essas coisas aí. Imagina então você participar de uma reunião que durou 4 anos. O que foi o Vaticano II? O Papa João XXIII convocou e foi para lá mais de 2.000 pessoas, entre bispos, padres, teólogos. E eles ficavam reunidos de setembro a dezembro. Então eles chegavam lá em setembro e até dezembro. E aí iam lançando os documentos. Isso durou de 1962 a 65. Então quem nasceu na década de 60, nasceu com o Concílio Vaticano II, que foi o Papa que convocou. Por que é segundo? Porque teve o primeiro, lá em 1869, no século XVIII, XIX. Então, mas o segundo foi assim, a primavera da igreja. Graças a Deus que nós tivemos o Vaticano II. E ainda hoje os teólogos falam assim, nós não conseguimos colocar em prática, gente, nem 10% do que o Vaticano II pediu para a gente. Então a nossa igreja, ó, a gente vai caminhando. Há quem diga que a igreja caminha a passos de tartaruga e a sociedade vai num jato supersônico. Mas é o jeito da igreja. A gente vai assim, caminhando e cantando e seguindo a canção. E o que o Vaticano II veio trazer para a gente de mais importante? Ele trouxe 16 documentos. Mas para nós, para a gente entender a pegada hoje do 109 e do Papa Francisco, a gente tem que saber um pouquinho do Vaticano II. Senão, ó, eu entro aqui e falo do 109, vocês vão embora sem entender um monte de coisa. O Vaticano II deixou para nós 4 constituições. Vamos dizer assim, 4 grandes linhas, 4 grandes leis para a igreja do mundo inteiro. Essas 4 constituições movimentam a pastoral até hoje. Eu vou falar aqui o nome em latim, mas não precisa se preocupar com isso. E vou passar para vocês aqui na lousa o que significa. Então são as 4 constituições do Vaticano II. A primeira, Sacrosanto Concílio. Então foi a primeira grande lei que foi lançada a partir do Vaticano II, que é sobre a Sagrada Liturgia. Tudo sobre a liturgia que nós temos hoje vem do Vaticano II. Quem daqui é da liturgia, participa da equipe de canto, da missa, nós temos um documento que fala só sobre a Sagrada Liturgia. Por exemplo, foi daqui que a missa passou a ser, até aqui, a missa era em latim. Quem daqui tem cabelo branco, já tem seus 60, 70 anos, lembra dessa época? A missa era em latim, o padre celebrava de costa para o povo. Ninguém entendia nada. Vem daí, inclusive, o costume de muita gente ia na missa e ficava rezando o terço, porque não entendia o que o padre falava. Até hoje ainda tem gente que vem na missa e faz isso.
Só que hoje, em vez de rezar o terço, fica no celular, né? Hoje está cheio de gente que vem para a missa, gente. Eu estava na missa domingo, vivenciei isso na minha frente. Casal de namorado coloca o celular no meio da perna, no banco, a missa acontecendo e o casal ali, acho que trocando mensagem um com o outro pelo celular. Enfim, a missa era em latim. A partir do Vaticano II veio a regra, ó, cada país vai celebrar a missa na sua língua. E foi aqui que surgiu a expressão povo de Deus. A gente não ouvia essa expressão. Quando falava de igreja, era a igreja só a hierarquia. O que é a hierarquia? O Papa, os bispos e os padres e os diáconos. A partir do Vaticano II, a igreja ganhou essa dimensão. A igreja é povo de Deus. O que é povo de Deus? Todo mundo. Todo batizado. Isso é de um valor, gente, que até hoje muitas pessoas não entenderam. É cada um no seu ministério, o Papa no seu ministério, os bispos nos dele, o padre tem o seu ministério, e nós, leigas e leigos, as religiosas, os diáconos, cada um de nós no seu quadrado, no seu ministério, com a sua vocação, com a sua missão, formamos o povo de Deus. Olha que beleza! Então é errado quando a gente está numa missa que o bispo fala assim, ou o padre que acolheu o bispo, o padre fala assim, então agora a gente vai acolher o bispo, os padres que estão aqui junto com o bispo, e todo o povo de Deus. Não. O bispo, o padre, e nós somos o povo de Deus. O certo é falar, vamos acolher o bispo, os padres, e as leigas e os leigos que estão aqui. Nós todos, povo de Deus. Parece uma coisa pequena, mas não é. Viu? Cada um no seu quadrado. Hoje tem nas paróquias, isso é para a gente pensar, o documento 109 trabalha isso também. Né? Essa questão de gente querer ser mais que o padre. Né? Sabe? Que a gente chama de mini padre nas paróquias. Quer mandar mais, quer decidir mais. Né? Não, o leigo não é mini padre. Nós, leigos e leigas, gente, nós temos o nosso papel na igreja. Se tirar nós da igreja, a igreja também não funciona. E se tirar as mulheres, então, da igreja, 90% da igreja é feminina. Né? As mulheres estão em tudo na igreja. Menos na hora de decidir. Isso é triste. Na hora de decidir as coisas, as mulheres ficam de fora. Então a gente precisa pensar nisso. Se pode ser uma igreja melhor, é isso que os documentos estão pedindo. Então olha que maravilha, povo de Deus. Não tem aquele canto tão bonito? Povo de Deus no deserto andava. Que a gente... É isso. Agora, respeitando mutuamente. Não é? Segundo documento, Lumen Gentium. Esse então é o documento central do Vaticano II, para a gente entender qualquer documento da igreja. Lumen Gentium significa luz dos povos. Igreja, luz dos povos. Nós, como igreja, nós temos que iluminar a vida dos outros, em qualquer situação. E é esse documento que traz para nós o papel, os ministérios de cada um na igreja. Eu aconselho, quem quer ler alguma coisa do Vaticano II que nunca leu, que esses documentos eles são separados, né? Você pode ter o documento inteiro, mas você pode comprar um livro só sobre a Lumen Gentium. Ele vai trazer qual é o papel do Papa, qual é o papel dos bispos, do padre, dos diáconos, das religiosas, dos religiosos, das leigas, é o papel de cada um. É uma maravilha, gente. Isso é que é ser igreja. A vocação e a missão. Batizados, todos. Então, cada um tem a sua vocação e a sua missão. Terceiro, igreja vai dar um destaque aqui, o Vaticano II, para a palavra de Deus, Dei Verbum. Então, sobre a Sagrada Escritura. O papel
central da Bíblia na nossa vida de cristãos católicos. Então tem um documento que fala só sobre isso. Dei Verbum, palavra de Deus. O documento 109 vai chamar a gente para isso. A Bíblia. Que papel tem a Bíblia na nossa comunidade? Que papel tem a Bíblia na nossa casa? Você lá na sua casa tem um mini altar? Se não tem, tem que ter, hein, gente. Entrou na sua casa, as pessoas têm que dar de topa com um mini altar. Tem que ter a Bíblia, uma imagem, porque a gente é cristão católico, é a nossa identidade. Hoje a gente vai na casa das pessoas. Outro dia eu fui visitar um amigo meu, tinha uma televisão maior que a parede da casa dele. Que hoje é assim, tem casa que virou cinema. Não vi um símbolo religioso. Não tinha nada que falasse, aqui mora alguém que é cristão. Parece que não, mas se é a nossa identidade, né? O lugar da palavra de Deus. E o quarto documento é sobre a igreja e as questões do mundo. Gaudium et Spes, que é o quarto documento, ó. Gaudium et Spes. As alegrias e as esperanças. As tristezas e as angústias. Presta atenção nisso, hein, gente? Das pessoas de hoje, principalmente dos pobres e dos que sofrem, devem ser também as nossas alegrias, esperanças, tristezas e angústias. Então é a igreja e as dores do mundo. Esse documento é importantíssimo. Sabe quando a gente fala assim, mas por que a igreja tem que se envolver com as coisas da sociedade, hein? Por que tem aquela turma que acompanha a Câmara Municipal? Está aqui um documento da igreja, ó. Gaudium et Spes. A igreja e as questões da sociedade. Aonde tem alguém sofrendo, a igreja tem que estar lá. E a igreja vai estar lá através da gente. Né? Aliás, nós leigos e leigas, muitas vezes nós vamos aonde o padre não consegue ir. E é papel nosso lá na fábrica, na escola, no sindicato, no postinho de saúde. É um documento da igreja. Então, se você ainda tem essa ideia, não, eu sou da igreja, mas a minha preocupação é só com a missa e rezar. Eu não quero saber das questões do mundo. Eu não sou do mundo. Você está atrasado, hein? A igreja está no mundo para evangelizar o mundo. Hein, gente? A igreja não é uma coisa à parte do mundo. Vocês estão aqui em Americana, a igreja faz parte de Americana. Aliás, o Papa fala que a igreja é a casa, deveria ser, e tem que ser, a casa entre as casas. Olha o que deve ser a paróquia, gente. A casa entre as casas. E o Papa fala que a comunidade, a paróquia, tem que ser um oásis de misericórdia. Ó, o que é um oásis? Quando você está no deserto, o que mais você quer é um oásis. Oásis é um buraquinho que você acha lá, que tem água. A comunidade deve ser um oásis para quem vem em busca dela. Um oásis de misericórdia. Isso é muito importante para a gente. Então, a partir dessas quatro constituições do Vaticano II, as diretrizes vão sendo trabalhadas. Olha, já se passaram tanto tempo. Agora, nós estamos vivendo um momento na igreja, gente, 3 coisas importantes acontecendo. Presta atenção, ó. Daí eu já vou entrar lá no 109. Já estou no 109, né? Mas é para não confundir a cabeça suas. Essa semana está acontecendo lá no México. Quem está acompanhando pela televisão, quem aqui pega TV católica, está mostrando direto. Está acontecendo a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que foi convocada pelo Papa Francisco. Daqui a pouco nós vamos ter um capítulo à parte, só do Papa, hein, gente? Não tem como entender a igreja hoje se a gente não olha o testemunho
o profetismo do Papa Francisco, esse senhorzinho de 85 anos já quase, e que está aí. O Papa Francisco está fazendo assim com a igreja, ó, 360 graus. Quem quer, quer. Quem não quer, vai querer também. Tem que ir no embalo. É o Papa Francisco. Então, ele que pediu essa assembleia que está acontecendo lá no México. E chama Assembleia Eclesial. Sabe o que é uma Assembleia Eclesial? Não é Assembleia de Bispos. É pela primeira vez na história da América Latina, não é uma Assembleia de Bispos. É do povo de Deus. A Assembleia Eclesial é bispos, padres, diáconos, religiosas, leigas e leigos. Primeira vez, é o Papa que pediu. E está lá acontecendo, vai terminar domingo. Se puder, hoje, se você for lembrar, reza por aquilo que está acontecendo lá no México. São 31 países, hein, gente? A América Latina é do México para baixo. Nós temos do Brasil, nossa, acho que 800 pessoas, quase. Só na internet, que tem de delegados participando, são 1.200, se eu não me engano. E presencialmente lá tem 100 participando, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, o Papa lançou o sínodo da sinodalidade. Presta atenção, está junto e misturado, mas a gente tem que separar, dependendo da ocasião. Então, na diocese, nós estamos vivendo rumo ao 8º plano de pastoral. Na Igreja do Brasil, documento 109. Na Igreja da América Latina está acontecendo a Assembleia Eclesial. Mas no mundo inteiro, desde outubro do ano passado, aliás, desse ano, desde outubro, a Igreja Católica no mundo inteiro entrou no sínodo, que a gente chama de sínodo. Sínodo é quando o Papa convoca bispos, padres, leigas, ele convoca quem ele quer, para tratar de um determinado assunto. E pode ser por continente ou geral. Esse sínodo que o Papa convocou, é o sínodo da sinodalidade. Já vou explicar o que é isso. O Papa convocou, vai de 2019 até 2023. Vai terminar em outubro de 2023, lá em Roma. Só que ele está movimentando o mundo inteiro. Nós estamos na fase agora de escuta de todas as dioceses. Começou agora em outubro, vai até agosto do ano que vem. Os bispos têm que ouvir todo o povo de Deus das dioceses, para depois mandar as respostas pro Vaticano. Isso lá em agosto do ano que vem. Então, o que é esse sínodo? A palavra sínodo significa caminhar juntos. Então, o que o Papa está pedindo? Que nós, como igreja, a gente aprenda que ou nós caminhamos juntos, ou nós não vamos para lugar nenhum, gente. Olha que graça. Não é só o bispo. O bispo sozinho não é ninguém. Não é só o padre sozinho também não é ninguém. E nem nós sem eles. Nós precisamos deles, eles precisam de nós. Então, o que é o sínodo da sinodalidade? O Papa quer que todos caminhemos juntos e que todos sejam escutados, pelo menos. Aliás, a Assembleia que está acontecendo no México está nesse mesmo caminho. Está ouvindo as pessoas das comunidades. Nós vamos ter que responder nas paróquias também sobre o sínodo da sinodalidade. E é importante vocês saberem que nós já estamos nele e vai até 2023. E tem uma oração belíssima, que é essa verde que vocês pegaram aí, que é a oração que o Papa fez. E ele pede para a gente rezar todos os dias. Por isso que nós caprichamos, vocês vão levar para casa. Sempre que você for fazer as suas orações lá, lembra de rezar. Que o Papa invoca aqui o Espírito Santo
para que esse sínodo, que vai durar 2 anos, aconteça escutando a todos. E nós vamos ficar em pé e vamos rezar ele agora. Assim, se o sono chegou aí, a gente manda ele embora. E lógico que essa oração vale para o nosso processo também, aqui na diocese, tá bom? Vamos rezar juntos, bem bonito, hein? Vocês vão ver que ficou bem simples. É a cara do Papa Francisco. O Papa Francisco não usa nem palavra difícil, viu, gente? Aliás, tem uma frase dele que vale para a gente antes de rezar isso daqui. Essa frase sempre me provoca. O Papa Francisco tem uma frase dele lá na Evangelii Gaudium, lá no começo, em 2013, que ele fala assim: todas as manhãs a gente deveria fazer essa pergunta: Senhor, o que o Senhor deseja de mim hoje? Olha como essa pergunta é boa, gente. Está acordando, está tomando café, está indo trabalhar, está no carro, está vindo para a comunidade. Senhor, o que o Senhor deseja de mim hoje? E Ele sempre deseja muita coisa de nós. Vamos rezar juntos. Aqui estamos, Espírito Santo, estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vô-lo pedimos a vós, que sempre e em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Lembra de rezar todos os dias? Você está rezando pelo sínodo que já está acontecendo, que vai até 2023, lá, terminando lá em Roma. Tá bom? Então, hoje, a gente vai ouvir muito daqui para frente a palavra sínodo e sinodalidade. Quando fala assim, nós queremos uma igreja sinodal. O que é uma igreja sinodal? Que todos caminhem juntos. Ninguém pode ficar de fora. Se alguém ficou de fora, a gente fica triste. Né? E aí, antes de entrar no 109 para valer, nós temos que ver o que é essa igreja em saída, que o Papa Francisco fala, igreja em saída, para a gente poder entender os capítulos do documento 109. Vamos ver um pouquinho do papado de Francisco. O Papa tem vários documentos, né? O primeiro dele, ele terminou um documento de um sínodo que chama Evangelii Gaudium. Quem nunca leu nada do Papa Francisco, se lê Evangelii Gaudium, já vale a vida. Que é que ele vai falar que ele quer uma igreja em saída. Ó, igreja em saída. E da onde o Papa tirou isso? O Papa era cardeal na Argentina, vocês lembram disso? O Papa participou da Conferência Geral de Aparecida. Ó, esse documento a gente tem que lembrar, senão a gente não entende o documento 109 nem o Papa Francisco. Por quê? Quem acompanha a vida do Papa fala assim, sabe o que o Papa Francisco está fazendo como Papa? Tentando colocar em prática o documento de Aparecida. E é mesmo, gente. Você lê o documento de Aparecida, é o que o Papa está tentando fazer enquanto Papa. Ele está levando o documento de Aparecida para o mundo inteiro. O que foi Aparecida? Foi aqui no Brasil. Ó, em 2007,
os bispos da América Latina e do Caribe se reuniram em Aparecida. Por isso daí eles ficaram lá de 15 a 31 de maio, ficaram lá na Basílica em Aparecida, reunidos. Lá em 2007. Vocês lembram que o Papa Bento XVI veio no Brasil? Lembra do Papa Bento? Que ainda é Papa emérito, né? Ele está aposentado, nós não temos 2 papas, mas ele é vivo ainda. O Papa Bento veio no Brasil, não foi nem visita oficial. Ele veio para a abertura da Conferência de Aparecida. E a conferência foi de 15 a 31 de maio, aqui em Aparecida. Terminou, aí foi lançado o documento de Aparecida. Sabe quem que foi o redator principal do documento de Aparecida? O cardeal Bergoglio, o Papa Francisco, que depois, em 2013, se tornou Papa. Então o Papa coordenou a conferência de Aparecida, vamos assim dizer. Ele ajudou na redação final. Então ele tem o documento de Aparecida nele. Ele sendo da Argentina, e deu certo que em 2013 ele se tornou Papa. Então o que é uma igreja em saída? É uma igreja de discípulos missionários de Jesus Cristo, que foi o lema do documento de Aparecida. Sabe qual foi o lema do documento de Aparecida? Discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nele todos os povos tenham vida. Eu vou repetir, gente, isso é importantíssimo para a gente entender o documento 109. Todos somos discípulos missionários de Jesus Cristo. Ninguém é discípulo missionário do bispo, do papa, do padre ou de nós mesmos. Todos somos discípulos dele, ele é o mestre. E todo discípulo é chamado a ser missionário. Tanto que quando o documento foi lá para o Papa Bento, foi assim: discípulos e missionários. Sabe o que o Papa Bento mandou fazer? Pode tirar o E, viu? Não é discípulos e missionários. Todos somos, todo batizado é discípulo. É batizado é discípulo do mestre. E todo discípulo tem uma missão. Então por isso que o documento 109, tudo que a gente ouve é discípulos missionários. Não tem voluntário na igreja, viu gente? Esse termo voluntário na igreja, pelo menos a mim, me dói no ouvido. Ninguém é voluntário na igreja. Eu vou lá porque eu sou voluntário. Não! Você é voluntário numa empresa, numa ONG, numa creche. Na igreja nós somos discípulos missionários de Jesus Cristo. Naquela pastoral, naquele movimento. O secretário da paróquia é um discípulo missionário. O moço que está cuidando aqui do som é um discípulo missionário. O padre, quem canta. Todos. Para que nele todos tenham vida e vida plena. Então, documento de Aparecida vai trazer isso para nós. Aí o Papa vai falar, sabe o que é uma igreja em saída? O Papa fala assim, eu prefiro uma igreja. Presta atenção, documento 109 retoma isso. Eu prefiro uma igreja ferida, acidentada, machucada, enlameada. Olha o que o Papa fala, que ele prefere uma igreja enlameada, ferida, machucada, mas uma igreja que sai. Não uma igreja que fica assim esperando. Não dá mais para a gente ficar na paróquia falando assim, o povo foi embora, né? Vamos ficar aqui sentado rezando, que eles vão voltar um dia. Não dá mais, gente. Igreja em saída é isso. É uma igreja que pisa na lama, sabe? Enlameada é pisar na lama. Do que o Papa fala assim, eu prefiro uma igreja assim, do que uma igreja doente, enferma, que fica olhando para o seu próprio umbigo e falando assim, padre, aqui está tudo em ordem, viu? Não vamos fazer reunião, não vamos fazer formação, não, porque aqui está tudo ótimo.
a gente está olhando só para o nosso umbigo. Então hoje o correto é padre em saída, leiga e leigo em saída, bispo em saída do quê? Para evangelizar. A hora é agora, né? Então, aí o Papa fala, a igreja tem que ser em saída, portanto ela é uma igreja samaritana. Presta atenção, hein, gente? Toda paróquia é chamada a ser samaritana, como foi o bom samaritano. Sabe o que é ser samaritana? Ver quem está caído pelos caminhos da paróquia. O samaritano olha para quem está caído. A paróquia tem que ter um olhar para quem está caído. Não olhar só para os bonitinhos, os queridinhos do padre, os que estão tudo certinho dentro do vidrinho. Não! Tudo bem que tem tudo isso, mas nós temos que olhar para quem precisa mais. Aí o Papa fala, é uma igreja samaritana, uma igreja pobre, com os pobres e pelos pobres. E pobre aqui é o pobre mesmo, viu? Aquela pessoa que precisa de tudo. Às vezes quando fala de pobre na igreja, a gente tem um discursinho meio assim, não é quem está na miséria, sabe? É pobre de espírito. A igreja fala, não, é o pobre economicamente mesmo, é aquele que está precisando de ajuda nessa pandemia. Então, meu Deus do céu, né? Pega, se vocês têm acompanhado, eu acompanho, Padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, que atendia 1.000 pessoas por dia, agora está atendendo 15.000 pessoas por dia. Resultado de uma economia, né, de todo o sofrimento dos pobres. Uma igreja em saída é uma igreja hospital de campanha. Tudo isso são palavras do Papa, hein? Ó, igreja hospital de campanha. O que é hospital de campanha? Em época de guerra, tem que montar um hospital às pressas para atender quem está precisando. A igreja tem que ser como um hospital de campanha. Correr atrás de quem está precisando. E tem mais ainda, o Papa fala que a igreja tem que ser como uma mãe de coração aberto. Igreja mãe. Olha para uma mãe, hein, gente? O que uma mãe faz numa casa, numa família, né? A igreja tem que ser como uma mãe, de coração livre, aberto para acolher todo mundo. E a paróquia é a igreja. A comunidade eclesial missionária tem que ser um pouco de tudo isso. E a igreja é o oásis de misericórdia, né? Que eu já falei. Então, quando fala igreja em saída, é isso. Esse é o modelo que, aliás, o Papa não só fala. A diferença que nós temos hoje, gente, presta atenção nisso. Uma coisa é falar bonito, em nome da igreja, em nome de Deus. O Papa, tudo que ele escreve, ele fala, ele já deu testemunho antes. Olha para a vida desse homem, gente. É a simplicidade em pessoa. Sabe, o menos é mais para o Papa. Para ele, assim, o que vale é o Evangelho. Não é à toa que ele fala o tempo inteiro da alegria do Evangelho. É o Evangelho nas ruas. Não é o que a gente veste, o que a gente aparenta ser. É o que a gente é. Tá bom? Aliás, ele escreveu uma carta sobre a santidade, que é a carta mais fininha dele. Como ser santo hoje. Vale a pena, viu? Você lê essa carta do Papa em meia hora. Ele vai falar que, sabe quem são os santos hoje? Está no documento 109. Santo é quem faz do ordinário. Sabe o que é ser santo? É quando você faz do ordinário. Sabe o que é o ordinário? Aquilo que você faz todo dia. Na sua profissão, em tudo que você faz, é você fazer do ordinário o extraordinário. Assim foram os santos. Você vai atender alguém numa loja, faça daquilo que você faz sempre, como se fosse a primeira e a última vez. Isso é a busca da santidade. Né? Então é uma igreja que busca a santidade todos os dias. Tá bom?
Então, o documento 109 tem os 2 eixos que eu falei, e agora é o centro do documento 109. Até quem está anotando, se trouxe um caderninho, alguma coisa, dá para você fazer uma casa aí, desenha uma casa, que nós vamos colocar agora os 4 pilares da casa. Ó, aqui está uma casa, desenha uma casa aí, faz um quadrado aí. Documento 109 tem os 2 eixos, só que essa casa é a igreja. Documento 109 pede para a gente tratar a igreja como casa, como extensão da nossa casa. Aí fica muito gostoso entender esse documento, gente. Sabe quando você fala assim, eu não consigo separar a minha casa da igreja? Que bom. Casa e igreja tem que ter o mesmo significado, né? A casa é o lugar da chegada, mas também é o lugar da partida. É o lugar da acolhida, do afeto, do carinho, mas também dos conflitos. Acontece conflito na igreja? Acontece, mas nós temos que resolver. Depois eu vou dar umas dicas como que o Papa fala sobre isso. Quais são os 4 pilares que o documento 109 pede para a gente trabalhar? Igreja como casa. Se tirar os pilares de uma casa, o que acontece, seu Zé? A gente tirar os pilares aqui da igreja, o que acontece? Cai. Então, para entender o documento 109, é entender os pilares. E colocar a palavra casa. Igreja, casa. Anota lá, ó. Casa da palavra. Que é o primeiro pilar. Que, aliás, as paróquias todas vão ter que responder até dia 10 de dezembro. As mais de 100 paróquias tem, né, padre? Quanto? 99 paróquias a nossa diocese tem, gente. Quando o Dom Wilson chegou, a gente tinha 40 e poucos. Ele dobrou o número de paróquias. E todas as paróquias vão ter que responder umas perguntas e entregar até dia 10 de dezembro para o nosso plano de pastoral. É a primeira etapa. E nessas questões está exatamente o pilar da palavra. Então é a casa como o pilar, a gente chama de pilar da palavra. Essas questões que tem que ser enviadas até dia 10 é a partir disso. E as pastorais também podem responder, é livre, viu, gente? Quanto mais gente participar, o padre Ricardo deixou claro isso para a gente, que é o coordenador de pastoral. Por exemplo, se você é da pastoral da família, e você quer reunir o seu grupo e responder essas perguntas, você pode. Quanto mais resposta chegar para a igreja, melhor. Não é a hora de escutar todo mundo? O primeiro pilar é o da palavra. Depois é o pilar do pão. Presta atenção. Palavra, pão, aí vem o outro pilar. Pilar da caridade. O pilar da caridade. Se você for ver as constituições do Vaticano II, gente, se encaixam nesses pilares. Lembra que eu falei das constituições lá no começo? Encaixa nisso. E o pilar da ação missionária, que a gente fala do pilar da missão, mas é o pilar da ação missionária. Mas ficou comum assim, a gente fala o pilar da missão. Então, ó, usa os 4 dedos aí, levanta a mão aí, ó, pra vocês mandarem o sono embora. Cada dedo é um pilar dos 4. Vamos falar junto? Pilar da palavra, fala lá, palavra. Depois, pilar do pão, pilar do pão. O outro, pilar da caridade. Pilar da caridade.
E o outro, pilar da missão. Então é palavra, pão, caridade e missão. Tudo na comunidade eclesial deve girar em torno disso, tá bom? Eu pedi para os cantores de Deus aí, eles vão cantar um refrãozinho, se vocês quiserem ficar em pé para eu poder tomar uma água, tá bom? Ó, feliz a comunidade que tem irmãs, viu, gente? Tem um bispo do Brasil que fala que as irmãs são o 8º sacramento da igreja. Sabia que tem comunidade por aí que é só as irmãs que tocam? Porque o padre às vezes não consegue, né? Você vai lá na Amazônia. Tem comunidade na Amazônia, gente, que tem missa uma vez por ano. Pode sentar. Então a gente tem que agradecer, viu? Sempre as vocações na igreja. Tudo isso para a gente entrar nos capítulos do 109. Eu já falei em vários momentos, desde o primeiro momento que eu cheguei, já era o 109. Agora, eu vou trazer alguns pontos de cada capítulo. Ó, presta atenção, quem não me conhece, ou quem me conhece já sabe. Eu sou professor de história. Então, eu costumo assim, trabalhar um livro, mas não, sabe assim, primeiro eu não gosto de usar telão, jogar no telão e pedir para as pessoas lerem, que hoje virou moda isso, né? Joga no telão, vamos ler junto. Então o que eu tento fazer? Eu tento traduzir o livro para depois, quando você for ler, ficar mais fácil. Então qual que é a ideia aqui? Se você pensa que eu vou assim, estamos lá na página 8, agora nós vamos na página 10. Não. Eu vou trazer o que é a essência do capítulo 1, a essência do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4. A hora que você comprar, que você for ler lá na sua casa, vai ficar mais fácil. Como que a gente aprende a ler? Lendo, não tem outro jeito. É uma pena que nós somos de um país que está lá no final da lista dos países que leem. O brasileiro é um povo que menos lê. E agora ainda com o advento de celular, todas essas coisas aí da tecnologia, agora que as pessoas acham que não precisam ler, né?
Uma dificuldade hoje trabalhar em escola, viu, gente? Você pede para aluno ler 10 páginas de um livro, para uma prova, o aluno fala, professor, vai ter que ler tudo isso? 10 páginas? Pois é. Quando a gente está na faculdade, eu lembro, a gente estava tendo aula na segunda, a professora falava, vai ter prova na quarta. O que é que vai cair? Vai cair um livro. Ela falava, ó, vocês têm que ler esse livro. Ó. Ela avisou na segunda, na quarta tinha prova. A gente passava a noite lendo o livro. Infelizmente, quanto menos a gente lê, menos a gente conhece, menos a gente consegue falar e se portar, né? A leitura abre a nossa vida para o mundo. Então eu faço convite, mesmo quem nunca leu, né? Tenta ler alguma coisa de igreja. E o 109 está numa linguagem bem simples. Então o documento 109, ele tem 4 capítulos. 4 capítulos. Não se preocupe, você deve estar pensando assim, nossa, mas vai dar tempo? Vai. Porque o capítulo 4, ele é de encaminhamento prático. O capítulo 4 é cada comunidade tem que sentar junto com o CPP, com o padre, com as pastorais e ver. O capítulo 4 é a prática na comunidade. Então dá tempo tranquilo. Eu praticamente aqui já falei um pouco de cada capítulo. 4 capítulos. O primeiro capítulo trata do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Começa bem. Puxa vida, se nós estamos falando de comunidade e missão, o que nós vamos anunciar? Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo é o Evangelho do Pai. Né? Ele é o Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova. Qual foi a maior boa nova que Deus mandou para o mundo? Jesus Cristo. Ele é o Evangelho. Por isso que quando o padre vai proclamar o Evangelho, ele fala, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Não é Evangelho de Lucas. Lucas foi quem escreveu sobre o Evangelho, que é o próprio Cristo. Então o que a gente tem que anunciar? O Evangelho, que é a maior notícia que Deus deu para o mundo. Esse é o primeiro capítulo. E sabe uma coisa que o primeiro capítulo vai trazer para nós? Logo de cara, que nós temos que trabalhar nas comunidades o querigma. Sabe o que é querigma? Pode ser com Q de queijo ou com K. Quando a gente fala assim, nós queremos uma igreja mais querigmática. Sabe o que é querigma? É o primeiro anúncio. Nós não estamos falando de anúncio de Jesus Cristo? Pois é. O que é o primeiro anúncio? É anunciar que nós temos um Salvador. Quem é o nosso Salvador, gente? Jesus Cristo. Nós temos um Salvador. Isso é o primeiro anúncio. Nós temos que começar a partir disso. Nós temos um Salvador. A sua vida, paixão, morte, ressurreição, derramou sangue na cruz, ressuscitou para salvar a humanidade. Então, esse é o primeiro anúncio. Sabe o que a igreja está falando? Nós estamos num mundo tão bagunçado. Tem gente que está tão distante de Deus, que nós precisamos retomar o querigma. Então a igreja está falando que nós estamos tendo que viver o segundo primeiro anúncio. O que significa? Anunciar de novo aos 4 cantos que nós temos um Salvador, que é Jesus Cristo. Isso é muito sério, viu, gente? E a igreja nossa aqui no Brasil detectou isso de uma maneira bem simples. Estava conversando um pouco com a Cláudia, ela falou que ela está com um grupo aí de catequizandos, né? Novos. E isso é um desafio imenso hoje. Porque a igreja falou que a maioria dos católicos, gente, foi catequizado
mas não foi evangelizado. O que significa isso? Passou pelos grupos da igreja, fez a comunhão, fez a crisma, mas não teve o encontro pessoal com Jesus Cristo. Não teve o rumo da vida mudado. Então, Jesus não foi anunciado para aquela pessoa. Ou se foi anunciado, ela não aceitou. Né? Então foi catequizado, mas não foi evangelizado. Isso vale para nós adultos também. Quem sabe está na hora da gente fazer essa pergunta. Eu sinto que eu fui evangelizado para poder evangelizar os outros. Né? Eu faço a experiência diária do encontro com Jesus Cristo. O Papa fala isso, que o nosso encontro com Jesus Cristo é diário. Lógico, o maior de todos eles é na Eucaristia. Mas a gente encontra Jesus Cristo na rua, no irmão, no pobre, no sofredor. Então, você já teve o rumo da sua vida mudado alguma vez? Então, você já teve esse encontro pessoal com Jesus Cristo. É preciso a gente pensar nisso, querigma. Tá bom? E aí, logo de cara no primeiro capítulo, a igreja lembra do Papa Francisco. O Papa Francisco fala que hoje nós temos dois inimigos do anúncio do Evangelho. Dois inimigos cruéis que impedem o anúncio que Jesus é o nosso Salvador. E o Papa vai falar que isso já vem desde os primeiros séculos. Só que hoje ele usa a palavra neo. Neo significa novo. O Papa fala que nós temos duas correntes hoje de pensamento que estão aí no mundo, que barram o anúncio do Evangelho. O neo-gnosticismo, gnosticismo. É uma palavra grande, esquisita, mas você lembra de gnose, fica fácil entender o que é gnose ou gnósticos. Gnose vem de consciência, de mente. É assim, são aquelas pessoas que só acreditam na lógica, no raciocínio, no pensamento, e desconsideram totalmente a ação do Espírito Santo. Para elas, tudo o que acontece tem que acontecer e é segundo a lógica, o pensamento, o raciocínio. Então não considera Deus, sabe? Não é que nem a gente. Para a gente tudo é Deus, tudo é mistério divino. Não está lá no Evangelho? Quanto a ti, até os fios de seus cabelos estão todos contados. O gnóstico não entende isso. O gnóstico vai pela ciência só, pelo entendimento só, desconsidera. O Papa fala que está cheio de gente assim dentro das igrejas hoje, por isso que chama neognosticismo. Ele acha que viver a igreja, viver comunidade, ser padre, ser bispo, ser leigo, é daqui para cima, e não é, gente. Igreja é aqui, Passa primeiro pelo coração. Lógico que a gente precisa do raciocínio da lógica, mas primeiro tem que tocar o coração. Deus vem e toca o nosso coração. Daí que vem a palavra misericórdia. Córdia, coração. Uma igreja misericordiosa e menos legalista. Papa João Paulo II pedia isso. Uma igreja que mergulha na miséria do coração do outro. O gnóstico não pensa nisso. Ele só age daqui para cima. Está cheio de gente assim nas igrejas. Por isso que não entende o que é viver em comunidade. Aí a outra corrente é o neopelagianismo. Isso aqui vem lá dos primeiros séculos. Neopelagianismo. É tudo o que propõe o gnosticismo, só que a pessoa se acha um mini Deus.
É tudo segundo a vontade daquela pessoa. Ela fala, tem que ser do meu jeito, é o que eu quero, é o meu desejo, é a pessoa e os seus desejos com a consciência dela. Ela não respeita os desejos e as consciências dos outros. E também não considera a ação de Deus na vida. Sabe aquela pessoa que chega na igreja e fala assim, se não for do meu jeito, eu vou embora. Pois é um neo-pelagiano. Viver em comunidade não é assim. O que é o pelagianismo? Só quero que possa valer os meus desejos pessoais. Não conta os desejos dos outros. Então, tem dificuldade imensa de viver em comunidade. Em viver numa igreja sinodal, que quer escutar a todos. Tem gente que é diretor de uma empresa e quer agir do jeito que age na empresa, ele quer mandar no povo na igreja. Aí ele desiste, porque ele vê que na igreja não é assim. O padre chega nele, pede para fazer alguma coisa e fala, nossa, mas eu lá na empresa, eu sempre mandei. Agora eu vou ser mandado? Não. Aí ele desiste, vai embora. E é difícil, porque a gente tem que anunciar o evangelho a todos. E aí, no primeiro capítulo, além disso, a igreja vai trabalhar no documento 109, a cultura, presta atenção, é o centro do capítulo 1. A cultura urbana. Que é a cultura que a gente vive hoje. O que é a cultura urbana? Do século 21. É o mundo nas cidades. Hoje, por mais que a gente fale, mas ainda tem comunidade rural, ainda tem o pessoal lá do sítio, mas mesmo quem mora no sítio, gente, o grande desafio hoje é o desafio da missão, é a cultura urbana. Desafio à missão. Como evangelizar as cidades? É uma pergunta. Né? Não dá para falar assim, para o mundo que eu quero descer. Não dá. Tem que evangelizar hoje. Para os desafios de hoje, respostas de hoje. Cultura urbana. Cultura aqui, o que é cultura? É o jeito de ser, de viver, de amar, de sentir, de sofrer. De um povo, de uma comunidade. Não é cultura aqui, não é de sabedoria, de fazer faculdade, de ter diploma, não. É o jeito das pessoas viverem. Hoje a evangelização tem que ser numa cultura urbana, com todos os seus desafios. Olha que são tantos, hein? Hoje qualquer barzinho de esquina acaba ganhando das comunidades eclesiais. Tem gente que na hora da missa prefere ir para o bar tomar uma cerveja. Cultura urbana? Cultura urbana. Mas aqui, semana que vem, eu vou trazer mais umas coisinhas aqui para vocês, sobre o peso da cultura urbana. Só para vocês terem uma ideia, aqui retoma o documento de Aparecida, que vai falar que nós vivemos num mundo que a gente chama de, estamos vivendo uma mudança de época. Vem lá de Aparecida. E a cultura urbana tem a ver com essa mudança de época. Presta atenção, não é uma época de mudança. Cultura urbana, a gente precisa entender que nós estamos passando por uma mudança de época. O documento de Aparecida já alertou isso. O que é uma mudança de época? Se vocês entenderem isso, dá para a gente entender o primeiro capítulo, essa cultura. Mudança de época, ela acontece a cada 2.000, 3.000 anos. E Deus deu a graça e as dores da gente estar passando por uma mudança de época. A última, segundo os sociólogos, os filósofos, os teólogos,
foi com a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. E é verdade, tanto que nós temos um mundo antes e depois de Cristo. Até historicamente, Jesus Cristo não foi um acontecimento. Jesus Cristo é uma pessoa, né, que tem uma história, então mudou o rumo da história. E nós estamos tendo a graça. Os especialistas falam que a mudança de época começou ali por volta do ano 2000 e vai até mais ou menos 2050. Ela demora uns 50 anos para passar. Então nós estamos, vamos dizer, nós estamos na metade de uma mudança de época. É como se a gente estivesse no meio de uma ponte e não tivesse como voltar. Nós temos que continuar. E o que traz para nós uma mudança de época nessa cultura urbana? O que é isso, esse mundão que a gente está vivendo? Todos os avanços tecnológicos, científicos, no mundo de todas as ciências, na educação, na cultura, na religião, os grandes avanços, que a igreja fala assim, que bom que nós temos todos esses avanços. Só que a gente precisa ver aonde está a pessoa humana. Se a pessoa humana está em segundo plano, para Deus não vale. Todos esses avanços têm que estar a favor da pessoa humana. E aí o primeiro capítulo, está terminando já, gente. O primeiro capítulo traz para nós, nessa mudança de época, o que a gente chama de pluralismos. O mundo urbano é o mundo plural. É o mundo do pluralismo. Pluralismo. O que é plural? Contrário de singular. Pluralismo, ele está em todas as áreas. É um pluralismo cultural, é social, é econômico e é também religioso. Essa é a mudança de época que a gente está vivendo. Cultura hoje, por exemplo, música. Vamos pegar só um exemplo. Eu sou de uma geração, eu fui educado ouvindo Elis Regina, Roupa Nova, Tim Maia. Mas não dá para falar que a música hoje é só isso. Hoje tem Anitta, tem o Wesley Safadão, é a pluralidade. Não dá para falar, não, olha, é só um tipo de música. Não, é mudança de época. E aí em todos os campos, na sociedade, vamos pegar só um exemplo, né, que tem a ver com o religioso também, é o pluralismo religioso. Só tem igreja católica americana? Não. Se for dar uma volta no bairro, aliás, para começar uma missão, a gente poderia começar por aí. Ver quantas são as denominações religiosas que tem nos nossos bairros. Você vai ver que é uma pluralidade de religião. Tem igreja que nem igreja é e fala que é igreja. E a gente tem que conviver com isso. A igreja fala, você não vai aceitar tudo, mas você vai respeitar. É diferente. Nós não vamos usar a nossa religião para brigar com os outros. Nós vamos anunciar o Evangelho nesse mundo plural. Né? Outro exemplo. Né? Quanto tempo faz que vocês não vão no noivado? Antigamente a gente ia em noivado, tinha festa de noivado. Era um processo, era um namoro, o noivado, trocava as alianças, depois era o casamento. E, gente, hoje junta primeiro, depois vai ver se vai casar na igreja. E a igreja está aí. Hoje vem casal homossexual pedir para o padre batizar o filho que ele adotou, que o casal adotou. O padre não pode negar o batismo. Mas é mudança de época. Sabe o que é mudança de época? Quando a gente põe a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, eu não imaginava que fosse acontecer isso e está acontecendo. Mudança de época. O mundo está 360 graus e a gente precisa evangelizar. A partir dessa mudança de época. E para terminar, a igreja vai trazer no capítulo 1
a igreja como comunidade de discípulos missionários. Igreja é comunidade de discípulos, vou abreviar aqui, DM. Igreja não é um grupo de eleitos. Presta atenção nisso, hein? Tem gente dentro da igreja que fala assim: nós somos os eleitos, nós somos os santos, quem está lá fora está condenado. O Papa que fala isso. A igreja não é grupo de eleitos, não. É grupo de discípulos missionários, de comunidade, e que buscam, sabe o que, o tempo todo? A busca da santidade e a conversão pessoal e comunitária. Documento de Aparecida pediu tanto isso. Eu tenho que me converter e a pastoral também. Pessoal e comunitária. Conversão, busca da santidade. E a conversão é aquele processo que a gente sabe. Olha a vida dos santos. Ninguém se torna santo do dia para a noite. Hein? É um processo. Eu hoje estava lendo a vida do Dom Angélico Sândalo, um amigo meu mandou, que é um bispo vivo. Está lá em São Paulo, é um bispo emérito. É a vida de um santo, gente. Está contando a vida dele. Bispo, vivo, santo. Então, é a busca diária. E a igreja como comunidade, e a igreja como que tem a missão. São os dois pilares, comunidade, igreja que tem a missão de anunciar com palavras e gestos. O primeiro anúncio aqui. Numa mudança de época, a gente tem que anunciar com palavras, mas mais com gestos. Aliás, a igreja fala, para evangelizar, se for preciso, use as palavras. O que conta aqui? O testemunho. E aí, para fechar, sabe o que a igreja fala que todo missionário deve levar no seu saquinho de missão? 2 palavras. Você vai usar as palavras e os gestos, mas você tem que levar no seu saquinho de missão, dentro e fora da igreja, hein? Igreja como casa. Todo missionário deve se movimentar, viver a missão a partir da conversão e misericórdia. Misericórdia. Essas 2 palavras. E por fim, o capítulo 1 fala como é difícil ser comunidade eclesial, missionária, neste contexto urbano. É desafiador para o padre, para o bispo, para o papa e para todos nós. Termina falando isso. O desafio de ser comunidade eclesial, missionária, no contexto urbano, no mundo das cidades, que é o que nós vamos ver no capítulo 2. E o capítulo 3 vai tratar dos pilares, tá bom? Que a gente vê na semana que vem. Combinado? Então fica assim. Quem quiser, eu falei no começo, se tiver interesse em adquirir o documento, eu posso trazer semana que vem. Para mim não é trabalho nenhum e é o valor lá da livraria. Eu acho que é importante, quando a gente participa de uma formação, que aliás, a CNBB e os padres têm falado muito disso. E nós, leigos e leigas, também temos que fazer a meia-culpa. Sabe o que é meia-culpa? Perdão. Porque às vezes, quantas vezes a paróquia oferece formação e as lideranças, principalmente as lideranças, não participam, gente. Por exemplo,
estou terminando, mas não tem nada a ver com a história de vocês. Mas quem está ministro, o padre na paróquia, ele é o ministro. Ele foi ordenado. Ele é ministro para sempre. Nós, leigos e leigas, nós estamos ministros quando a gente é investido. Mas numa formação dessa, por exemplo, o ministro escuta o padre avisando numa missa, os ministros têm que ser os primeiros a lotarem os bancos. Ministro, gente, é linha de frente do padre. Se o padre for para a guerra, os que vão primeiro são os ministros. E aí nós, leigos e leigas, inventamos um monte de desculpa. Mas eu estou cansado, é à noite. Todo mundo trabalhou, todo mundo está cansado, está calor. E a gente tem que vir. Então, quando a gente assume algum compromisso, é para valer. Porque depois a pessoa fala, mas eu não sabia que ia ter isso. Pois é. Tá bom? Fica assim, voltem semana que vem, traga mais gente, quem você acha que viria hoje, mas não veio, pode trazer, né, padre? Tá bom? Quem gostou, bate palma. Então nós gostaríamos de agradecer a presença do Rinaldo nesta noite. E duas palavras que ele aqui nos trouxe. A sua fala toda é imbuída do Espírito Santo. Mas duas palavras para a gente pensar durante esse encontro. A palavra voluntariado. Sempre falo isso para vocês. Nós não estamos aqui para prestar favores, mas viver a nossa missão. E quando essa palavra vem, seja em reunião, em conversa, isso sufoca o espírito de todo um trabalho de conversão pastoral. Outra questão, a nossa realidade no mundo. Mas trazemos um pouco para dentro da nossa paróquia. Como que nós acolhemos os ministérios e carismas, seja na matriz, nas comunidades, tem pessoas que têm resistência em outras linhas pastorais, não é só uma. Então essas questões têm que ser convertidas em nós, para que depois toda essa ação sinodal do Papa não fique só no papel, ou só na beleza da palavra, mas se transforme em realidade para a vida de fé. Então, mais do que sair para o mundo, é sair de nós primeiro, mudar a compreensão, para depois nos fortalecer para a missão adiante. Só assim, toda essa realidade vai ser uma realidade, e não mais um documento para a gaveta, para a estante ou para a história. A igreja tem muitos documentos, né? E faz mas na prática nós vemos como é difícil para os padres, para a comunidade, entender o espírito da conversão interna, para depois o externo ser contagiado. Então você foi muito feliz na sua fala, e pensemos nisso, nós não somos voluntários, mas temos a unção batismal para viver a nossa missão. E hoje o bispo dizia lá para os padres, nós temos que seguir a igreja, e não os nossos gostos, não as nossas tradições antigas. E muito enfatizou a questão dos sacramentos, do crisma, do padrinhamento. Então tem coisa que é feijão com arroz, que ainda está longe da nossa compreensão. Então obrigado pela sua presença, mas duas palavrinhas importantes. Nós não somos voluntários. E na comunidade tem, como no mundo, diversidades de carismas e ministérios que servem para nossa união. Fiquemos em pé para recebermos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Próxima quinta-feira estamos aqui de novo, no mesmo horário, para mais uma etapa do nosso trabalho. Uma boa noite e um bom descanso a todos. E viva Jesus Cristo!
Sim. Boa noite. Eu queria convidar vocês para participarem de uma live em que vai estar o padre Júlio Lancelotti, que o Rinaldo falou sobre ele. É uma pastoral da Diocese de Limeira que o convidou. Não vai ser presencial, vai ser virtual. Então, vou pedir para o Rinaldo escrever aqui. É nesta segunda-feira, dia 29, às 20 horas. É um link do Meet Google, né? E vai ser das 20 às 21h30. E eu estava pensando que tem a ver com o que o Rinaldo disse para nós, que é os pilares, os eixos, os sínodos e o Papa Francisco. Por isso que eu estou convidando como um testemunho disso que nós estamos refletindo e rezando. Obrigada. Agora, para terminar, tem um canto, né? Quem for querer